Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, eu quero ler até o capítulo 6, verso 4. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nos ajude neste momento, ó Pai, a absorver o ensino da Tua palavra para o nosso coração. Para isso precisamos da iluminação do Teu Espírito, precisamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito quebrante o nosso coração, assim como o arado que quebra a terra para que ela se torne um terreno propício a receber boa semente, assim também que o Teu Santo Espírito quebrante o nosso coração e o prepare para receber esta santa semente da Tua palavra, e que o resultado disso sejam frutos que engrandeçam o nome do Senhor e que façam bem para a vida de cada um de nós e para as nossas famílias. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, como eu havia anunciado no boletim, nós fazemos isso já há 10 anos. Falo 10 anos porque dia 1º de janeiro inteira exatamente 10 anos que eu preguei a primeira vez na igreja. Estou muito contente por essa data, muito feliz. E há 10 anos que eu faço isso. Sempre no último domingo do ano nós relembramos este assunto que é tão importante na nossa vida, que é a família e os relacionamentos que fazem parte da família. A intenção é a mesma que nós encontramos na Bíblia desde o início. Moisés e depois quem termina o livro de Deuteronômio, que é Josué, eles fazem isso quando o povo está prestes a entrar na terra prometida. Eles fazem uma recapitulação de toda a lei de Deus. E eles ensinam e relembram o povo. O próprio livro de Deuteronômio significa isso, repetição ou repetições,
para lembrar o povo o que era importantíssimo, que não poderia ser jamais esquecido na hora que eles entrassem na terra prometida. Nós não estamos entrando em nenhuma terra prometida, mas nós estamos passando de um ano para outro. E o meu desejo é que em 2016 nós já comecemos desde os primeiros dias, relembrando e aplicando aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos nossos relacionamentos e a respeito da família e da vida que temos, que o Senhor tem nos proporcionado como igreja. Muito bem, o texto que nós lemos é o texto da carta aos Efésios. A carta aos Efésios foi escrita para esta igreja que estava lá em Éfeso e para todos nós que nos aproveitamos deste texto através da Bíblia. Éfeso era um centro econômico da época, um centro de transações comerciais. Éfeso também era um centro de cultura. A cultura vinda da Europa, vindo do Ocidente, invadia o Oriente através da cidade de Éfeso, trazida especialmente pelos romanos. E lá já há algum tempo, desde a época do domínio dos gregos, era um lugar onde você disseminava cultura. Então, um lugar onde havia uma grande biblioteca, onde havia alguns lugares como alguns anfiteatros a céu aberto, onde eram apresentadas peças, e isso acabava ditando a cultura do povo naquele lugar. Éfeso também era um centro religioso. As principais religiões que existiam no mundo no primeiro século estavam representadas com algum templo lá na cidade de Éfeso. E nós aprendemos bastante sobre isso quando estudamos em Apocalipse a carta à igreja de Éfeso, enviada pelo próprio Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo também escreveu, não à cidade de Éfeso, mas à igreja que estava lá. E esta carta que ele escreve a esta igreja, ela tem um propósito muito específico. Esta carta é uma carta sobre Deus. O apóstolo Paulo, ele inicia os 3 primeiros capítulos dessa carta falando sobre Deus e sobre a sua obra. Como a cidade de Éfeso era um centro religioso e um centro de muitas culturas religiosas, ouvia-se a respeito de muitos deuses, falava-se a respeito de muitos ídolos lá em Éfeso. E por conta disso, a própria igreja que tinha iniciado, que tinha sido iniciada lá pelo trabalho dos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, esta igreja estava sendo influenciada por outros cultos, por outras religiões. E Paulo, no desejo de consertar, de purificar, de trabalhar e amadurecer a fé daqueles irmãos lá da cidade de Éfeso, ele escreve esta carta, fazendo um tratado sobre a obra de Deus. E ele divide esse tratado em 2 partes. A primeira parte, ele trabalha teologia, ele mostra de forma teórica, de uma maneira como só Paulo sabia fazer, e obviamente por causa da inspiração do Espírito Santo, ele faz isso com profundidade, com uma argumentação extremamente densa, e no capítulo 1 ele fala sobre o que Deus tem feito desde a eternidade, como o ato eletivo de Deus, como o enviar do seu Filho ao mundo, como o propósito de nos tornar santos e irrepreensíveis como Cristo é, o envio do Espírito Santo de Deus, que é o selo de garantia, o selo de autenticação que somos filhos de Deus. No capítulo 2 ele fala especificamente sobre como acontece a salvação. Ele fala que nós estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida através da obra de Cristo Jesus. Não é resultado de obras nossas, mas é uma ação graciosa de Deus. No capítulo 3 ele fala que o Senhor nos fez um só povo, não existe mais judeu nem gentio, mas em Cristo nós somos um só povo, fazemos parte de um mesmo corpo. E a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma aplicação deste ensino sobre Deus, que ele faz no capítulo 1, 2 e 3. A partir do capítulo 4, ele torna essa carta uma carta prática. Como é que eu vivo com essa teologia? Como essa teologia implica na minha vida? Quais as consequências práticas de crer naquilo que está escrito no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. E então, no capítulo 4, ele faz uma exortação para que a igreja viva em unidade, para que a igreja seja um lugar de serviço. O próprio culto, a palavra culto significa serviço, e a igreja não é um ajuntamento, uma colônia de férias, para que as pessoas fiquem contemplativamente olhando para o céu e esperando que alguma coisa aconteça. Não, a igreja é um local de trabalho, nós somos
membros uns dos outros, nós fazemos parte de um corpo, cada um tem função, não existe ninguém melhor do que ninguém, todos aqui somos iguais, recebemos a mesma graça e devemos trabalhar, exercer o serviço na obra do Senhor, exercer o ministério. Nós devemos cuidar da nossa própria vida e buscar em Deus que Ele produza na nossa vida transformações. Nós somos desafiados a um viver diferente, a um viver novo, que Ele vai chamar aqui de uma vida, uma exortação à santidade, uma vida com novos projetos, com nova metodologia, livre do pragmatismo, daquilo que dá certo. Nós não fazemos uma coisa porque dá certo, nós fazemos porque é certo, deixamos de fazer porque é errado. E então o apóstolo Paulo está com uma mentalidade extremamente à frente do seu tempo, e ele está lidando com assuntos que são ainda atuais até os dias de hoje. No capítulo 5, ele faz uma demonstração prática de como você define, ou como você percebe o que é próprio de um filho de Deus e o que é próprio de um incrédulo. E ele fala a respeito dos frutos das obras da luz e aquilo que é próprio daqueles que estão vivendo nas trevas. E então ele vai trabalhando com questões práticas. E uma vez que a teologia não é uma coisa só para a cabeça e não é uma coisa só para o campo da espiritualidade, mas é para o campo prático, é óbvio que o apóstolo Paulo ia tratar dos relacionamentos, e ele faz. E não só faz isso aqui na carta aos Efésios, mas em todas as cartas do apóstolo Paulo, num dado momento, ele transforma aquele ensino de teologia, aquele ensino sobre Deus, o ensino teórico, em algo prático. E ele tem um gosto muito especial de aplicar essa doutrina, essa teologia à família. Ele faz isso aqui na carta aos Efésios, ele faz isso na carta aos Colossenses, ele faz na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo tem um gosto por trazer esta doutrina, esta fé para dentro da casa, para dentro do lar, e aplicar isso à vida cotidiana daqueles que ali estão. E então o ensino que nós temos da parte de Deus, inspirado o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo de Deus para escrever a igreja, é exatamente esse: aplicando o conhecimento de Deus, a obra de Deus, à vida prática, dentro da família, ao nosso cotidiano, à nossa vida doméstica. E embora o ponto para nós aqui é a partir do versículo 22, eu preciso voltar lá, como nós lemos, do versículo 15, porque Paulo está construindo a base para que o que ele vai estabelecer como princípio a partir do versículo 22 seja possível. Para ser possível o que ele vai nos recomendar a partir do 22, eu preciso desta base que está aqui desde o versículo 15. A partir do versículo 15, ele nos desafia a andar prudentemente, uma vez que é possível viver para as trevas e é possível viver para a luz. Uma vez que você sabe que Deus é luz e você deve viver praticando as obras da luz, você precisa de prudência. Por quê? Porque senão, sem que você perceba, você estará andando como aqueles ímpios, como aqueles que não têm o Senhor. E então ele diz: olha, vede prudentemente como você anda, não como um nécio, como um louco, mas sim como um sábio. Remindo o tempo, ou seja, você precisa cuidar muito do seu tempo. O tempo é curto, a nossa vida é extremamente corrida e os dias são muito maus, e eu preciso prestar muita atenção ao que eu estou fazendo com o meu tempo. Isso combina com o que nós falamos de manhã sobre a questão do progresso na fé. Eu tenho pouco tempo para tudo que eu preciso melhorar na vida, então eu preciso remir, eu preciso enxugar o meu tempo, eu preciso usar o meu tempo com muita sabedoria. No versículo 17 ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você não tem muito tempo para isso, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa colocar isso em prática, você precisa orar, buscar a Deus, pedir do Senhor orientação, para que você possa entender qual a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade. O versículo 18 ele diz: você não pode perder tempo se enchendo de vinho, quando você deveria estar gastando o seu tempo se enchendo do Espírito de Deus. Em nenhum lugar esse texto aqui, de jeito nenhum, esse texto é um tratado contra a bebida alcoólica. Esse texto, ele está apenas fazendo um alerta contra o abuso do álcool. Ele está dizendo: olha, quando você passa a maior parte do seu tempo abusando de coisas, como por exemplo a bebida alcoólica, você está gastando o tempo que você devia estar buscando a Deus para ser cheio do Espírito de Deus com algo que só vai trazer destruição. Enquanto o Espírito de Deus vai produzir coisas boas, nós vamos ver abaixo na sua vida, quando você abre mão de buscar o Espírito Santo de Deus e perde tempo com coisas fúteis,
como por exemplo, viver embriagado, viver cheio. E aqui poderia não ser vinho, poderia ser comida, poderia ser dinheiro, poderia ser poder, poderia ser qualquer outra coisa que te embriague e que te tome o tempo que deveria ser gasto com a busca por ser cheio do Espírito de Deus. Porque as tarefas que vão ser propostas por Paulo para o marido, para a esposa, para os filhos e para os pais, não podem ser conquistadas, não podem ser completadas a partir de um coração embriagado com qualquer coisa dessa vida. Só podem ser realizadas, conquistadas por um coração cheio do Espírito Santo de Deus, porque não são coisas fáceis. E então Paulo não está dizendo que é proibido beber vinho, ou beber cerveja, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Paulo está dizendo que eu não posso perder o meu tempo, que deveria ser gasto para ser cheio do Espírito, entregando a minha vida a embriaguez que só traz dissolução. E pode ser, novamente, embriaguez com qualquer coisa. Dinheiro embriaga, poder embriaga, comida embriaga. Tudo aquilo que me tira do centro me embriaga. E todos os excessos fazem isso. E então ele diz, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante que a partir do momento que ele fala isso, enchei-vos do Espírito, ele vai propor coisas que só são possíveis a um coração que está cheio do Espírito. Vejam só, é preciso estar cheio do Espírito Santo para viver falando entre os irmãos com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus para passar o tempo inteiro, ou pelo menos boa parte da vida, na companhia de amigos e irmãos, não falando piadas sujas, não falando bobagem, não citando uma porção de palavrões, não vivendo irritado, mas falando salmos, cantando cânticos espirituais. A pergunta, quem consegue fazer isso? Bom, a resposta já está lá no versículo 18. Só consegue fazer isso quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está vazio, quem não busca, quem está embriagado com outras coisas, não pode viver por aí, não consegue viver por aí falando os salmos. Ou seja, instruindo, inspirando pessoas com a palavra de Deus. E o que nós vemos comumente na nossa vida é isso. A nossa boca, o nosso coração e a nossa mente vive o tempo inteiro cheio de uma série de coisas ruins. E quando você para conversar com alguém, aquilo que nós falamos é aquilo do que o nosso coração está cheio. Tem um ditado que fala isso, nós encontramos boa base bíblica para repetir isso quantas vezes forem necessárias. O coração, ele está cheio de alguma coisa e a boca expressa, por isso a boca fala daquilo que o coração está cheio. E então, se o meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus, eu falo o quê? Eu falo salmos. Eu canto cânticos espirituais. Mas se o meu coração está cheio de coisa ruim, de corrupção, de coisa vergonhosa, de imoralidade, o que eu vou fazer? Eu vou falar imoralidade, eu vou cantar imoralidade. Se o meu coração está cheio de violência, eu vou falar violência, eu vou viver de forma violenta. Se o meu coração está cheio de corrupção, eu vou falar de corrupção e eu vou andar corruptamente. E o que Paulo está nos ensinando é exatamente isso. Encha o seu coração com o Espírito Santo de Deus para que você possa ter relacionamentos que são vivenciados no meio da palavra de Deus, onde a palavra de Deus está presente nesses relacionamentos. Salmos, cânticos espirituais, gratidão a Deus. Veja, o versículo 20, ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante, mas quando uma pessoa está realmente buscando o Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, você convive com essa pessoa e você vai ouvir repetidas vezes ao longo do dia, ao longo de uma viagem, essa pessoa dizendo, graças a Deus, aconteceu alguma coisa ruim, graças a Deus, Deus sabe de tudo. Isso traz tanta paz ao coração de quem está perto. Dentro da família, então, nem se fala. Quando um marido está aflito porque alguma coisa deu errada numa viagem, e o marido fica imaginando, e agora? A minha família vai me criticar, os meus filhos vão ficar chateados, a minha esposa vai ficar nervosa. E ao invés de reclamação e nervosismo, você ouve da esposa e dos filhos, graças a Deus, Deus sabe de tudo. Muda tudo. Muda o clima, muda o humor que existe dentro da família, porque quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, não está sendo movido pelas circunstâncias ao redor,
suas reações não são reações oriundas dos fatos, mas são reações provocadas pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a base para o que Paulo vai ensinar adiante. A base é: eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é isso que conserta a minha fala, é isso que conserta aquilo que sai dos meus lábios, é isso que conserta os meus relacionamentos, é isso que conserta a minha vida, é isso que me faz alguém agradecido. E então ele define isso no versículo 21 de maneira bem prática. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou no temor de Cristo. Ou seja, qual o resultado de um coração ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ele cumpre aquilo que a lei de Cristo determina. Cristo nos manda, e o Zé Otávio falou disso na hora do louvor, Cristo nos ordena a amar como Ele nos amou. Evangelho de João capítulo 13, o Senhor Jesus diz: eu vos dou um mandamento, e este mandamento é novo. É novo por quê? Porque antes a lei estabelecia que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas agora o Senhor Jesus diz: eu vos ordeno que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Como é o amor de Cristo por nós? É um amor sem medida, é um amor sacrificial, é um amor não merecido por ninguém. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a prática da boa teologia, a prática da doutrina, a prática da fé, ele diz que a fé se expressa dessa maneira. Se expressa em eu viver, primeiramente, para glorificar a Deus. Esse é o primeiro mandamento: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, fazer da minha vida um culto constante de adoração a Deus, e devo amar o próximo, não apenas como a mim mesmo, mas a referência é amar ao próximo como Cristo nos amou, de forma sacrificial. E Paulo vai aplicar isso na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele vai dizer que a maneira de você pôr isso na prática é fazendo o seguinte: é considerando cada um o outro superior a si mesmo. Ele repete isso lá em Filipenses, que nós falamos tantas vezes aqui neste mês de dezembro, no capítulo 2, ele fala isso quando ele diz: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para que Cristo fez isso? Para salvar a mim e a você. Ou seja, Ele considerou cada um de nós como se nós fôssemos superiores a Ele mesmo. E Ele se fez servo de um mundo de pecadores. Ele veio aqui buscar e salvar o que estava perdido, mas esse trabalho Ele realizou não como um rei, Ele realizou como um servo. E então aqui Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo que para nós nutrirmos relacionamentos saudáveis, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Cristo fez isso, é isso que ele está dizendo com essa palavra, no temor de Cristo. Cristo fez isso, quem sou eu para não fazer? Se Cristo se submeteu a homens, se sujeitou a homens, quem sou eu para não fazer a mesma coisa? Bom, com esta base, o apóstolo Paulo vai falar sobre família. Eu preciso estar cheio, ou buscar ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa viver uma vida coerente com aquilo que as Escrituras me ensinam, coerente com a fé que eu tenho em Cristo Jesus. E isso, em resumo, significa se sujeitar um ao outro no temor de Cristo, seguir o exemplo de Jesus. Muito bem, já que é assim, Paulo diz: vamos trabalhar com a parte prática desse negócio. Os primeiros relacionamentos que nós nos nutrimos são os relacionamentos familiares. São os primeiros relacionamentos com que nós lidamos todos os dias. Antes de sair para lidar com os funcionários, antes de sair para lidar com seus amigos, você vai ter todos os dias que lidar com o esposo, com a esposa, com o filho e com o pai. E então, na prática, isso acontece da seguinte maneira. Versículo 22, começando pelo relacionamento conjugal. E do 22 ao 33 ele vai falar sobre
como um marido deve se comportar e como uma esposa deve se comportar, se é que este casal tem o coração cheio do Espírito de Deus e está obedecendo a ordem de se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Muito bem, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Muito bem, essa recomendação começa com o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam só como isso daqui é extremamente lógico. Se eu, como um cristão, como alguém que tem a fé em Cristo Jesus, tenho o dever de me sujeitar um ao outro no temor de Cristo, dentro da casa nada mais elementar do que haver sujeição um ao outro no temor de Cristo. E então Paulo se dirige primeiramente às mulheres, e desde as mulheres sejam submissas. Sejam submissas por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque Deus estabeleceu papéis. Deus é um Deus de ordem. Deus não é o Deus do caos. Ele é o Deus da ordem. Tudo que Deus faz, Ele faz com ordem, com padrão, com decência. Ele faz dentro de um quadro onde Ele estabelece função para cada uma das coisas e dos seres que Ele criou. E quando Deus criou a família, Deus estabeleceu uma liderança e Deus estabeleceu uma companhia. Deus estabeleceu um cabeça e Deus estabeleceu uma auxiliadora. E então dentro da família deve haver uma obediência aos papéis. Deve haver uma obediência porque este é o plano de Deus, mas deve haver uma obediência, conforme Paulo está aplicando aqui, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Cristo nos ensina a submissão. Se você está dentro de um quadro familiar, como um relacionamento conjugal, você já sabe que existem papéis. E dentro destes papéis, o papel da mulher é o papel de auxiliadora. E como auxiliadora, ela deve ser submissa ao seu marido. E isso não é nada mais do que o que o próprio Senhor Jesus ensinou para a vida de todo cristão, independente de ser homem ou ser mulher. O que Cristo ensinou é que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então o que está sendo pedido da mulher, exigido da mulher, não é nada diferente daquilo que é exigido de todo cristão. O problema é que muitos homens, pela maldade do pecado que reside em nosso coração, confundem submissão com escravagismo. Muitos homens confundem submissão com mandatarismo. E não é isso. E muitas mulheres têm medo dessa palavra e não querem nem abrir a carta do apóstolo Paulo no capítulo 5 da carta aos Efésios, exatamente porque ele disse essas coisas. Algumas dizem assim, Paulo não devia ter esposa, por que ele falou isso? Alguns dizem, eu ouvi muito isso, pastor Paulo não gostava das mulheres. Eu não acredito que seja assim, muito pelo contrário, eu acho que ele tem uma admiração absolutamente fantástica pelas mulheres, como toda a Bíblia demonstra. Porque o que Paulo está fazendo nesse texto aqui é algo que eu, como homem, poderia dizer, é quase uma deslealdade com os homens. Porque se você for comparar a tarefa da mulher e a tarefa do homem, vocês vão ver como a diferença é grande. O ponto aqui é que, infelizmente, a nossa sociedade, ela confunde muito, especialmente por conta dos movimentos feministas das últimas décadas, há uma confusão a respeito deste termo submissão e a respeito do termo lá de Gênesis, no capítulo 2, a partir dos versículos 20, quando fala que o Senhor fez a mulher para ser uma auxiliadora idônea. Há uma confusão com as duas terminologias. Começando lá por Gênesis, quando a Bíblia fala de auxiliadora idônea, ela está dizendo que Deus olhou para o homem e viu que o homem precisava de uma companheira que fosse compatível com ele. É isso que significa a palavra idônea, significa compatível. O homem precisava de uma companheira, de uma auxiliar, que fosse compatível com ele, porque na natureza tudo tinha par, menos o homem. O homem estava sozinho. E Deus viu que aquilo ali não era bom. E aí eu vou já usar isso daqui e aplicar para os solteiros. Deus viu um homem sozinho e disse que isso não é bom. Nem para o homem, nem para a mulher. Então,
essa vida de solteiro não é boa. Ela tem tempo e data e validade para acabar. É igual caixinha de leite, tem data de fabricação e tem data de validade. Quando passa da data já a coisa começa a ficar ruim. Mas Deus viu que o homem sozinho não é coisa boa. Então eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí tem coisas interessantes, verdades interessantes sobre este termo auxiliadora. Em toda a Bíblia você só vai encontrar uma outra figura, um outro personagem das Escrituras que recebe a alcunha de auxiliadora. Eu gosto sempre de repetir isso, especialmente em casamentos. Só existe um outro personagem bíblico que recebe esta alcunha. E adivinha quem é? É Deus. Somente duas personagens de toda a Bíblia recebem a alcunha de auxiliador. Deus e a mulher. Isso para nós homens e para vocês mulheres deve ser de grande importância. Deus fez a mulher para ser aquela companheira que vai falar como a voz de Deus aos ouvidos do marido. A Sibeli não está aqui hoje, mas se ela tivesse, ela ia adorar isso, porque todas as vezes que eu falo isso, ela adora dizer: marido que não ouve a esposa se dá muito mal. E é verdade. Porque Deus colocou a mulher com este ministério. O ministério de falar o que os homens não enxergam. A gente não enxerga as coisas direito. As mulheres veem. Isso não significa que a palavra da mulher é uma palavra infalível, ok? E o líder, ele sabe que existe um ônus na liderança. E ele precisa julgar muitas coisas. Mas não ouvir as mulheres, não ouvir a sua esposa, é algo terrível, uma negligência fatal. Você vai cair, você vai ter problema, é inevitável. Porque esse é o ministério de Deus para a mulher. É o ministério de Deus, e nós homens devemos encarar isso como realmente obra de Deus. Normalmente nas rodinhas dos homens, os homens falam assim: a mulher fala muito. Enquanto o homem fala não sei quantas 1000 palavras por dia, a mulher fala 3 vezes mais. Mas foi esse o papel que Deus deu para elas. Elas são auxiliadoras idôneas, compatíveis. Elas precisam falar. Elas enxergam, e o que elas enxergam, elas precisam falar. E eu tenho que ouvir. E se eu não ouvir, eu estarei abrindo mão daquilo que Deus estabeleceu para o bem da minha vida. Agora, o que significa então ser submissa? Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Submissão não é sujeição muda. Submissão não é sujeição escravagista. Submissão não é sujeição como se você tivesse um mandatário que governe a sua vida. Não é esse o ponto. A mulher, o papel da mulher dentro da família é o papel de alguém que está debaixo da liderança. E quem exerce liderança, não pensem vocês que exercer liderança é somente um privilégio. Não é um privilégio, é uma grande responsabilidade. Quem exerce liderança está figurativamente do lado de fora da casa. E quem é liderado está do lado de dentro, resguardado, protegido, seguro. Quem está liderando está do lado de fora. É a parede entre o que tem do lado de fora e o que tem do lado de dentro. Então, o papel de submissão é um papel privilegiado, não é um papel menor, não é um papel desvalorizado. O papel de submissão é um papel de altíssimo valor. Quando você compra uma joia, um anel de brilhante, esse anel vem dentro de uma caixinha, de um porta-joias. E então, se eu comparar isso com o casamento, o homem é o porta-joias. E a mulher é a joia de grande valor, que vem do lado de dentro. É assim que a Bíblia põe as coisas. Nós iniciamos o culto lendo o Salmo 128. E o Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado. Do trabalho das suas mãos ele come, ele é feliz e tudo quanto ele faz irá bem. A sua família é uma bênção, porque cada um está ocupando o lugar certo. Coloca lá, a mulher no interior da sua casa é como a videira frutífera. E os filhos ao redor da sua mesa são como rebentos da oliveira. São imagens, são figuras. Que figura é essa? É a joia dentro do porta-joias. O papel da mulher não é o papel de ser telhado, nem de ser parede, nem de ser porta. O papel da mulher é o papel de frutificação dentro da família. E o papel do homem é o papel de resguardar,
é o papel de ser a segurança para que essa mulher possa frutificar. O lugar dos filhos não é no centro da mesa, não é em cima da mesa, não é entre o marido e a esposa, mas os filhos ao redor da sua mesa. Significa que os filhos estão ao redor do casal, não no meio dele, não sobre ele, nem debaixo dele, mas ao redor, porque eles são nutridos pela estabilidade da família. Isso aí, Neto. Fica no lugar certo. É isso que a Bíblia demonstra. Então, mulheres, quando vocês leem esse texto, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, isso daqui não é colocar vocês numa condição de inferioridade, de maneira alguma, muito pelo contrário. Isso é colocar a mulher no papel dela, que é um papel de altíssimo valor dentro da família. Agora, eu só vou compreender dessa maneira se, primeiro, eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se eu estiver obedecendo no temor a Cristo que a palavra de Deus ensina. E a verdadeira fé, ela se demonstra de forma prática no amor. E o amor é o quê? Sujeitar-se um ao outro no temor de Cristo. Quando há esta sujeição no meu coração, eu ocupo aquilo que realmente é meu papel. A esposa é um papel de submissão. E é interessante porque Paulo vai fazer a comparação da esposa com a igreja. E aí todos nós participamos de uma igreja. E se eu perguntasse aqui, todos responderiam de forma bem objetiva e rápida. Quem é maior? Quem está no controle da igreja? Os membros, ou o corpo, ou o cabeça que é Cristo? Quem está governando esta igreja? O corpo ou a cabeça? Se eu perguntasse de uma outra maneira, quem é que pagou o preço da nossa redenção? Quem é que enfrentou o inimigo do lado de fora? Foi o corpo, foram os membros, ou foi Cristo? Se eu perguntasse de uma outra maneira, quem foi que levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições? Quem é que sofreu naquela cruz para que nós pudéssemos graciosamente receber o perdão? Fomos nós ou foi Cristo? Nós sabemos a resposta de todas essas perguntas. Foi o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher, ela deve se espelhar naquilo que a igreja é, na relação com Cristo. A igreja é submissa a Cristo. Ele é o cabeça. A igreja deve ser submissa a Cristo, porque quem comprou a igreja com o seu precioso sangue foi Ele. Porque é Ele que cuida dessa igreja, é Ele que zela dessa igreja, é Ele que santifica essa igreja, é Ele que trabalha para que essa igreja não fique enrugada, nem suja e nem tenha manchas. Por que essa igreja é submissa a Cristo? Porque Cristo sempre tratou essa igreja de forma amorosa, cuidadosa, poderosa, segura. E aí nós vamos caminhando para o papel do esposo. Tem muitas esposas que nem sequer têm o privilégio de poderem ser submissas, porque os maridos não cumprem o seu papel, e elas têm que ir para o lado de fora, para enfrentar os inimigos, para tomar conta da casa, para ser o telhado, para ser a parede, para ser a consciência da casa, porque o marido irresponsavelmente não faz. Mas daí o problema dele não é irresponsabilidade. O problema dele, sabe o que é? É falta de amor. Porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, se o papel da mulher é este papel privilegiado, desta joia valorosa, que ela está debaixo de ela cumpre um papel de auxiliadora idônea, submissa ao marido, e ela está no lugar protegido, como a igreja está protegida por Cristo, como a igreja recebe a redenção graciosamente, ela não trabalha pela redenção, a redenção, quem trabalhou pela redenção foi Cristo, nós apenas desfrutamos disso, assim como a esposa desfruta do lugar seguro da casa para que ela possa frutificar. É necessário que os esposos entendam que o seu papel é um papel semelhante ao de Cristo. E então o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este papel, ele é extremamente difícil. Mas tem um porém. Também este papel é o que se pede de todo cristão, não há novidade aqui. Leia o primeiro versículo do capítulo 5. Primeiro versículo do capítulo 5 diz assim, não está falando aqui de forma
para sexos, para o gênero masculino ou para o gênero feminino. Está falando para a raça humana, especialmente para aqueles que creem em Cristo Jesus. O que está sendo dito no primeiro versículo do capítulo 5? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Significa o quê? Que o supremo propósito da minha vida, da minha existência, é imitar Deus no que Ele faz. É imitar a Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus fez? Ele se entregou. Ele se entregou por amor a nós. E o que está sendo exigido do marido, o apóstolo Paulo diz que o relacionamento conjugal depende não só da submissão da mulher, mas depende especialmente do amor sacrificial do marido. Nós, homens, recebemos este papel. E que papel maravilhoso, porque o Senhor nos chamou a imitá-lo. Deus nos deu o privilégio de sermos imitadores de Cristo. A mulher imita a igreja e o homem imita a Cristo neste relacionamento. E então, exige-se de nós que nós levemos a carga, exige-se de nós que nós paguemos o preço, exige-se de nós amor sacrificial. Tem muito marido que chega para a mulher e fala assim, não estou fazendo isso porque você também não faz para mim. Não sabe nada sobre Cristo. Cristo fez por nós apenas o que nós fazemos por Ele? Eu não faço isso porque você não merece. É? E nós merecíamos o amor de Cristo? Eu não estou fazendo isso por você porque você não me trata bem. E nós tratávamos bem em Cristo? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, Paulo diz que o Senhor entregou o seu Filho por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ele diz, pode ser que alguém se animasse a morrer por um justo, mas por um injusto, quem é que morreria? Mas Cristo entregou sua própria vida por nós, que estávamos no estado de criminalidade, odiando Deus e fazendo tudo o que Deus odeia. E Cristo se entregou por nós. Então significa o quê? Maridão, não existe uma única ação da sua esposa, por pior que seja, que justifica você não amá-la. E é lamentável, e eu tenho ouvido bastante isso nos últimos meses, lidando com casais que têm passado por algumas dificuldades, de casais chegarem assim, pastor, essa pessoa não faz nada que eu gosto, não faz nada que eu quero, eu estou há anos vivendo com essa pessoa, sendo pisado ou sofrendo por isso, para mim chega. Eu acho interessante porque essas pessoas, inclusive cristãs, devem ter rasgado esta página da carta aos Efésios. Devem ter tirado da Bíblia também o Evangelho inteiro. Porque o Evangelho inteiro mostra o Senhor Jesus amando e se doando por gente que sequer reconhecia que Ele era o Filho de Deus. E tem muito marido achando que realmente tem motivo para abandonar a esposa, para largar um casamento. Parem com isso. Voltem atrás. Meus irmãos homens, o papel que Deus nos deu é um papel que primeiramente só pode ser cumprido se nós colocarmos o vinho de lado e gastarmos o nosso tempo buscando sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quer ver por quê? O Senhor Jesus, quando foi começar o ministério dele, aos 30 anos de idade, foi até João Batista para ser batizado. E no dia do seu batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E uma voz se ouviu do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Criador de todas as coisas, precisou ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para realizar o seu ministério. E o seu ministério é o ministério de anunciar as boas novas do Evangelho. É o ministério de se entregar em nosso lugar. É o ministério de subir naquela cruz, substituindo cada um de nós. Se o próprio Filho de Deus foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para amar sacrificialmente, para realizar o seu ministério, ele disse aos seus apóstolos que da mesma maneira como ele fez muitos sinais, aqueles que creiam nele fariam sinais ainda maiores.
Por quê? Porque o mesmo Espírito reside no nosso coração. Se você ler o capítulo 1 da carta aos Efésios, você vai ler lá que o Espírito Santo foi posto dentro de nós como um selo, como um sinal de que somos filhos de Deus. Se você ler na carta aos Gálatas, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E então só podemos realmente amar sacrificialmente, meus irmãos, homens, esposos, maridos, só podemos amar sacrificialmente se buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio de vinho, cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de coisas, cheio de ganância, você não vai amar sacrificialmente sua esposa. E deixa eu dizer, sucesso nenhum nessa vida compensa o fracasso dentro de casa. Sucesso nenhum nessa vida compensa o fracasso em ser marido. E então eu preciso disso. Eu preciso considerar que Deus nos deu um santo ministério. O ministério de imitar a Jesus Cristo dentro de casa, amando sacrificialmente as nossas esposas. Versículo 25 diz: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O homem precisa cumprir o seu papel de homem, desde a hora de entrar no carro, abrindo a porta para a mulher, fechando a porta de casa na hora de sair, abrindo na hora de chegar. É o homem que tem que estar à frente, puxando a cadeira para sentar. Tem muito maridão que senta na mesa, vai no restaurante, senta na mesa, olha para a mulher como se ela fosse um garçom. Ah, faz meu prato lá para mim. Isso não é submissão não, minha irmã. Embora se você faz, glória a Deus pela sua vida, você está indo além. Isso é marido folgado, porque é o contrário. O marido devia fazer o prato dele e fazer o prato da esposa. É demonstração de amor, é amor sacrificial. Tem muito marido que fica em casa dormindo enquanto a mulher sai para trabalhar. Tem, pior que tem. Tem muito marido que vai dormir enquanto a mulher fica lá até 2 da manhã fazendo conta para fechar o mês. Isso é inversão de papéis. Não pense que a vida de vocês vai ser abençoada desse jeito, porque não vai. Tem muito marido que chega em casa, num domingo, como nós vamos chegar daqui a pouco, estica o pezão no sofá e fala para a mulher: traz lá um rango para a gente comer. Depois vai dormir, a mulher fica lá com a louça, lavando, até de madrugada. No outro dia, quem tem que acordar para levar as crianças na escola? A pobre da esposa. Afinal de contas, quem é que está amando sacrificialmente nesse relacionamento aí? Não adianta ser um machão, mas não ter um pingo de cavalheirismo nem de gentileza. Adianta você ser elogiado pelos seus amigos e falar assim: esse é maridão, ó, o cara manda em casa. E aí? Você é elogiado pelos maridos, mas você é odiado pela esposa e pelos filhos. Qual a vantagem sua nisso? Pior, o apóstolo Paulo diz que quem ama a esposa ama a si mesmo, porque quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. A esposa é o meu corpo, é parte da minha vida. Quando eu odeio a minha esposa, eu estou odiando o meu próprio corpo. E aí ele apela para a lógica. Você conhece alguém que odeia o próprio corpo? Mas ninguém odeia o próprio corpo. Por que você vai tratar mal a sua esposa? Outra coisa que ele coloca aqui que é muito interessante: o marido, assim como Cristo, que purificou a igreja, que limpou a igreja, que cuidou da igreja para que ela não tivesse mancha nem ruga alguma, o marido também tem que fazer isso. O marido tem que cuidar da esposa, zelar dela, para que ela não crie rugas. Tem que investir. Esses dias eu fiz uma brincadeira com esse velho. Eu falei assim: deixa eu fazer uma conta, quanto que eu já gastei de manicure desde o dia que eu casei com você. Aí eu fiz a conta, vocês não vão querer saber quanto que eu gastei. Aí eu fiz a brincadeira, mas depois eu falei: mas isso é uma bênção. Você está sempre linda. Eu vejo pessoas elogiando você o tempo inteiro, isso me dá um orgulho tremendo.
Ela falou, mas está nascendo uma ruguinha aqui. Eu falei, com certeza é culpa minha. Mas vamos dar um jeito nisso. Tem que dar um jeito. Hoje em dia tem jeito até para ruga. Mas o melhor é você não deixar as rugas aparecerem. Mulher enrugada, cheio de olheira, cabisbaixo, chateada, maltratada pelo tempo, é sinal de que tem um mau marido por trás dela. Vou repetir isso. Por trás de uma mulher extremamente marcada pelo tempo, tem um marido que não cumpriu bem o seu papel. Porque do mesmo jeito que Cristo cuida da igreja, o marido precisa cuidar da sua esposa. Então, maridão, enfia a mão na carteira e para de reclamar de gastar com cabeleireiro, de gastar com manicure, de gastar com peeling de vez em quando, que é bom. Não tem problema nenhum, não. O papel do marido é manter sua esposa linda. Responsabilidade do marido. Mas eu já ponho comida em casa, compro roupa. Não é isso não. Isso é só parte do negócio. Não tem dinheiro mais bem investido, mais bem gasto do que o dinheiro que você gasta com a sua esposa e com seus filhos. Não tem. Cabeleireiro, uma escova, faz bem, levanta a autoestima da mulher. Uma roupinha nova, precisa. Diferente de homem que usa a mesma roupa semana após semana, ninguém nem vê. Mas as mulheres não é assim, o universo delas é um universo competitivo. A mulher vem 2 vezes na igreja com a mesma roupa, as outras, uma delas já cutuca. Você viu a fulana, acho que só tem aquela roupa. O universo das mulheres é mais difícil do que o nosso, irmãos. Então você não seja muquirana. É papel do marido cuidar da esposa. Eu estou brincando aqui, usando bem essas questões práticas, mas é tudo. É não deixar a mulher preocupada, é não deixar a mulher irritada. Eu sofro com isso, é difícil. Eu sou desorganizado, a Sibéria é extremamente metódica e organizada, então você já viu o que dá. Mas eu sei que se ela ficar enrugada por causa disso, a culpa é minha. Aí você não vai fazer como eu já fiz esses dias. Já estou reservando o dinheirinho para o Botox. Não faça isso. É melhor não deixar ela irritada. É papel nosso como marido amar sacrificialmente. Segurar. Não dizer aquela resposta rápida que a gente tem sempre na ponta da língua. Não, com a esposa você não vai usar isso. Esposa, por favor, não faça com o marido. Lembra, você é submissa a ele. Ok? Eu acredito que ficou claro. Para que o homem cumpra o seu papel, ele precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para que a mulher cumpra o seu papel, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. E, gente, uma esposa cumprindo o papel dela no temor de Cristo, um marido cumprindo o papel dele no temor de Cristo, este casal vivendo junto para a glória de Deus, é o maior testemunho que existe de Cristo e a igreja. Por que Paulo faz isso? Ele faz propositalmente. Ele fala, esse é um grande mistério, mas eu falo de Cristo com a igreja. Ele está dizendo, olha, quando os relacionamentos conjugais estão bem ajustados entre o povo de Deus, esse é o testemunho mais poderoso, porque a coisa mais comum que existe em toda e qualquer cidade onde você for, é relacionamentos quebrados e arrebentados dentro de casa. Quando casais que estão vivendo uma verdadeira guerra dentro de casa, encontram-se com casais que estão no temor de Cristo, vivendo uma vida pacífica, amorosa, uma vida gostosa, prazerosa, sabe o que acontece? Esses casais querem conhecer quem é o Deus que consertou a vida desses outros. E eu gosto muito do nosso trabalho com casais, de fazer encontro de casais, porque eu quero levar sempre casais que não conhecem a Deus para passar um final de semana com casais cristãos. Porque para mim isso naturalmente deve produzir evangelização. Eu não preciso nem ir lá pregar. Eu só preciso que eles passem uma semana juntos, ou um final de semana, porque a diferença tem que aparecer. Porque este é a grande imagem, a grande ilustração que a Bíblia usa para o relacionamento de Cristo com a igreja. É o relacionamento conjugal, bem ajustado no temor de Cristo. Muito bem, uma vez que este casamento bem ajustado, por causa da sujeição uns aos outros no temor de Cristo, está em ordem, só resta dizer para os filhos o quê? Versículo 1 do capítulo 6.
Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vejam só, você tem um pai que ama a sua mãe como Cristo amou a igreja. Você tem uma mãe que se sujeita a Cristo como a igreja está sujeita, que se sujeita ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Se você for um filho inteligente, o que você precisa fazer? Obedecer. Obedecer porque é justo que você faça isso. Existe um mandamento de Deus específico sobre isso, dizendo aos filhos: filhos, obedeceis ou honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Infelizmente, nós temos lidado com filhos de todas as idades que são desobedientes e não honram os seus pais. E honrar é muito mais do que desobedecer, do que obedecer. E infelizmente é por isso que nós temos uma geração que sofre tanto com tantas coisas. O índice de morte na adolescência e na juventude é altíssimo aqui no Brasil. Altíssimo. E não é só morte por crimes de violência, como assassinato ou um acidente de carro, alguma coisa assim. É morte por enfermidade mesmo. O índice de jovens, adolescentes que têm morrido com doenças que até bem pouco atrás eram doenças que você esperava que acontecesse somente nos idosos, é muito grande. Como, por exemplo, câncer. O tempo inteiro a gente tem notícia disso por aí. Não especificamente esses indivíduos, mas essa é a marca, não do indivíduo, mas essa é a marca de uma geração. Uma geração que não obedece ninguém. Uma geração que está sendo formada com uma mentalidade de que eles simplesmente são os donos do universo e sabem mais do que todo mundo e ninguém pode questioná-los. Há algum tempo atrás eu lidei com um casamento que estava acabando por causa de um filho que não sabia ouvir não, e um dos cônjuges era refém do filho. Um cônjuge ia lá e falava não, o outro não aguentava falar não e cedia. E o conflito deixou de ser um conflito entre um pai e um filho e passou a ser um conflito entre pai e mãe, entre o casal. Por quê? Ele tinha um filho lá folgado, de 30 anos de idade, e não sabia onde é o lugar dele. Por isso que eu falei que vida de solteiro tem data de validade, tem limite. Nós vivemos numa sociedade em que os homens estão vivendo infantilizados, não querem crescer. É melhor viver dentro de casa, é o Peter Pan da família. Ele quer ficar lá dentro de casa, ele não quer crescer, ele não quer casar, ele não quer sair de casa. Por quê? Porque o papai põe comida em casa, paga a conta de luz, de telefone, de água, ele tem uma internetzinha para ele usar lá, para ele ficar no computador a noite inteira, jogando, fazendo o que ele gosta. Para que casar? Casar? Para arrumar uma esposa? Ter trabalho, ter que sustentar a casa, conta de água, de luz, de telefone, aluguel, prestação do carro, prestação disso, prestação daquilo, pagar a internet, vai sair tudo do meu bolso, vou ter que trabalhar de sol. Não, é melhor ficar aqui. Na época em que este mandamento foi escrito, lá no Antigo Testamento, não existia sistema previdenciário. Sabe qual que era a previdência do pai e da mãe? Era este mandamento: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Sabe por que desta promessa de prolongar os dias sobre a terra? Porque o sistema previdenciário do pai e da mãe eram os filhos. E honrar pai e mãe significa literalmente tratar o seu pai e a sua mãe com a mesma dignidade com que eles tratam seus filhos. É isso que significa esse mandamento. E essa dignidade envolve não só obediência, cuidado, zelo, proteção. Do mesmo jeito que um filho, ele é bem cuidado, ele é zelado, ele é protegido, ele é ensinado dentro de casa até que ele chegue à idade adulta, este mandamento prescrevia que, então, os filhos, quando os pais se tornassem idosos, eles deveriam dar para o pai cuidado, proteção, alimento, todas as provisões e zelar dos pais até que a vida dos pais acabasse. Eu pergunto a vocês, é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Não é isso que nós temos visto nos nossos dias. Os filhos não querem crescer. E eu pergunto, quando os pais ficarem velhos, quem vai cuidar deles? E nós estamos para chegar numa situação muito parecida com aquela lá de Gênesis, lá de Êxodo.
Porque o sistema previdenciário do nosso país está quebrado. Então, filhos, ou pais, primeiro, eu me preocupo porque eu só tenho um filho. Eu falo para ele, cara, você vai ter que trabalhar muito. Você tem uma boa profissão e trabalhe muito. Porque eu só tenho você. É óbvio que é uma brincadeira. Nós estamos todos nas mãos de Deus. Mas os nossos filhos, eles devem crescer com esse entendimento. E eles são responsabilidade nossa. Mas um dia, quando chegar os cabelos brancos e talvez acabe as nossas aptidões e as nossas capacidades, nós seremos responsabilidade deles. É isso que significa honrar pai e mãe. Não é apenas obedecer. Mas é saber que eu devo dar a eles a mesma dignidade que eles me deram. É justo obedecer os meus pais, é justo ser digno no relacionamento com eles. Você que é filho, adolescente, jovem, seu pai sabe mais que você, ele já viveu mais que você. Ele pode não estar fazendo a faculdade que você está, pode não saber tecnicamente as coisas que você sabe, mas por ter vivido pelo menos uns 30 anos a mais do que você, ele sabe muito sobre a vida. E eu não posso negligenciar o conhecimento do meu pai para que eu inicie a minha vida. Então, não desobedeça seu pai, não grite seu pai. Eu costumo dizer, você quer morrer cedo? Então desonre o seu pai e sua mãe. Porque na matemática de Deus isso significa o seguinte, se você não está disposto a cuidar do seu pai, então qual que é a função? Qual que é o motivo de você permanecer respirando sobre essa terra? Deus dá vida longa para filhos, para que eles possam cuidar dos pais na velhice. Se você não cuida dos seus, Deus não tem por que te manter vivo. Duro isso, mas é Bíblia. É o que está lá. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Quer morrer cedo? Desobedece, maltrata, xinga, faz chacota com teu pai, ignora o teu pai, faz o oposto do que o seu pai ordena, viva o oposto do que o seu pai te ensina. E aí já faz um serviço funerário, já contrata um serviço funerário. Você vai precisar rapidinho. É duro dizer isso, mas não tem outra maneira de falar isso. Infelizmente, eu convivo bem próximo aqui de alguns adolescentes que levantam a voz e até xingam pai e mãe. E minha conversa hoje é com vocês mesmo. Vocês estão fazendo está errado. Vocês estão construindo um caminho que é um caminho de morte, não é um caminho de vida não. E não adianta vir na igreja vestido com uma roupa bonitinha, fazer cara de santo e cantar todos os cânticos de cor na hora do culto. Porque o Deus que te assiste aqui é o mesmo Deus que te assiste dentro de casa xingando seu pai e sua mãe. Então não venha para cá querer enganar Deus, não. Deus colocou os pais para estabelecer horário. Deus colocou os pais para estabelecer limites. E aí entra a questão dos pais. O nosso papel como pais é educar os nossos filhos na disciplina do Senhor. É dar limite aos nossos filhos. Quando eu não dou limite para o meu filho, eu estou provocando a ira nele. Porque mais cedo ou mais tarde, a falta de limites da minha parte para ele vai colocá-lo numa situação problema. E quando ele estiver nessa situação problema, ele vai lembrar, sabe de quem? Do pai que não ensinou. Ou do pai que não deu limites. E isso no caso de um filho obediente. É porque o filho desobediente, daí ele nunca prestou atenção no que o pai falou mesmo. Então essa relação de criação e de ser criado é uma relação decisiva para que haja uma vida longa e próspera. Agora, eu quero fazer o mesmo que eu fiz na primeira parte. Como é que um filho consegue obedecer o seu pai? Se esse filho estiver cheio do Espírito Santo de Deus, ele obedece. Mas se esse filho não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não obedece. Ah, pastor, o senhor não conhece meu pai. Esse nunca foi o ponto. Porque o versículo 21 diz que nós deveríamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. O argumento para que eu me sujeite para que a mulher se sujeite ao esposo, para que o marido ame a igreja, para que o filho se sujeite ao pai, para que o pai dê limite para os filhos, nunca foram as qualificações desta pessoa. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja o pai. O princípio, o fator é que isto é ordem de Deus. O que capacita é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou colocando aqui em foco as qualificações desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha, desse marido ou desse esposo.
É a questão do meu papel. O meu papel como filho de Deus, como alguém que tem a fé em Cristo Jesus, é este. O papel de obedecer como filho. É o papel de ensinar e dar limites como pai. E tem muito pai que está preocupado em ganhar dinheiro para garantir futuro de filho, mas não está preocupado em dar limites ao filho. Sabe o que vai acontecer? Todo esse dinheiro que você vai ganhar para construir o futuro do seu filho, para garantir, o seu filho que não tem limite algum vai pegar tudo isso e vai torrar. E vai acabar com tudo que você construiu. Agora, se ao invés de ficar preocupado com o dinheiro para garantir o seu filho, você ensiná-lo no caminho do Senhor, você não precisa deixar nada para ele. Porque Deus no tempo certo vai dar o que ele precisa. E ele vai ir muito bem. Lembra do Salmo 28? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Então você não precisa dar dinheiro para o seu filho, você precisa ensiná-lo a temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Isso com certeza vai mudar o futuro dele. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. E nessa noite eu queria repetir estes ensinos com vocês, encerrando 2015, para que nós entrássemos em 2016 com relacionamentos renovados. Hoje à tarde, hoje eu almocei na casa da Érida e do Paulo, e num dado momento o Zé Paulo me chamou lá no quarto e falou: pastor, eu preciso que o senhor dê um recado. Quero que o senhor fale bem alto lá na frente, lá para todo mundo ouvir. Ele pegou um vídeo com um pedacinho de uma novela lá, e ele falou: ó pastor, isso aqui machuca meu coração, eu não aguento ver isso daqui, eu preciso falar para as pessoas que isso aqui é ruim, isso aqui não presta. Ele estava com um vídeo de uma novela, onde segundo ele mesmo só tem violência, traição, maldade, coisa ruim. Ele falou: pastor, fala bem alto para todo mundo ouvir, a gente tem que parar de encher o coração dessas coisas. O Zé Paulo. É esse o recado? Parar de encher o coração com essas coisas. Nós deveríamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo eu preciso parar de encher o meu coração e embriagar o meu coração com coisas ruins, com coisas que só trazem dissolução. E eu preciso encher o meu coração com o Espírito Santo de Deus. Se eu quero ser um bom marido, se você quer ser uma boa esposa, se eu quero ser um bom filho, se eu quero ser um bom pai, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Então desligue, feche, afaste o que está embriagando o teu coração. Se você tem um WhatsApp lá com um monte de grupo que fica enchendo a tua cabeça de besteira e de abobrinha todo dia, desliga. Tentaram criar uma situação que sair de grupo, ou fechar um grupo, ou não ter o WhatsApp é quase que um crime. Crime é você deixar alguma coisa ficar envenenando o seu coração todos os dias. Crime contra o Espírito de Deus, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e o que entra para dentro de você é responsabilidade sua. Novela, filme, Facebook, WhatsApp, coisa nojenta, coisa porca, que chega para você todos os dias nessas coisas, você precisa fechar, é sua responsabilidade. Tem muito esposo solitário aí porque a mulher não sai do WhatsApp. Tem muita esposa solitária porque o marido não consegue fazer nada se não for na frente do celular. Tem muito filho solitário porque o pai e a mãe não tem tempo para conversar com eles, porque só tem tempo para cuidar do maldito WhatsApp. Tem muito pai e mãe que já perdeu o filho, porque o filho está no mundo da lua, porque está vivendo virtualmente, mas abandonou o mundo dos seres humanos normais. E aí o marido, que é o chefe do lar, é o líder da casa, quem tem que pôr um basta nisso é o marido. E precisa do apoio da esposa. E precisa da obediência dos filhos. Nós precisamos, irmãos, cuidar seriamente das nossas famílias. Porque o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. E o alvo dele, principal, é a família. Porque ele arrebenta com a família, ele arrebenta com a igreja. Então eu gostaria de deixar essas palavras com vocês. Porque 2016 não vai ser um ano melhor do que 2015 no que tange a esse assunto. As coisas só vão piorar.
Um dia é um beijo gay numa novela, outro dia vai ser alguma coisa pior. Mas você continua tendo o controle nas mãos. Você não precisa deixar um sinal de internet aberto na sua casa e um celular na mão do seu filho com um sinal. Você não deve deixar uma televisão na casa dele, dentro do quarto dele, nem muito menos um computador. A gente precisa acabar com essas coisas. Esse é um erro que todos nós cometemos. A gente tem que acabar com isso. O lugar de computador com acesso à internet é no meio da sala, no lugar mais público da casa. Nós precisamos. Nós não tivemos a oportunidade de ter curso para aprender a usar a rede social. Ninguém teve. E o que está acontecendo é que nós estamos nos tornando desconhecidos dentro da própria casa. Você não conhece mais seu filho. Você não sabe mais o que ele é no mundo virtual. Nós temos homens que são viciados em pornografia e suas esposas nem sabem. E vice-versa. Filhos que estão afundados em pornografia ou em jogos, gastando dinheiro e grana alta, e o pai nem sabe, em jogos na internet. Nós precisamos, irmãos, deixar o vinho, que aí é simbólico de tudo que embriaga, precisamos colocar isso de lado e buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente viva relacionamentos renovados, transformados, verdadeiros, autênticos, que façam bem para nós e que façam bem para este mundo. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a Tua palavra é clara e a Tua palavra é extremamente impactante com a nossa vida, porque ela mexe frontalmente conosco. O nosso modo de viver, ele repetidas vezes, ó Deus, ele desvirtua daquilo que a Tua palavra nos ensina. E então nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é elementar, que é primeiro, como o apóstolo Paulo coloca como uma base. Que nós coloquemos de lado aquilo que tem embriagado a nossa vida e não nos dá força para realizar o que é responsabilidade nossa. E que nós, ó Deus, busquemos o Teu Santo Espírito, porque somente cheios dele nós poderemos cumprir o ministério que o Senhor nos deu dentro dos nossos relacionamentos, de ser a mulher, uma mulher submissa, bem, ó Deus, uma auxiliadora, uma boa conselheira, alguém que está debaixo dos cuidados de um marido que ama como Cristo amou a igreja. Somente com o Teu Santo Espírito nós podemos cumprir esse papel. Somente com o Teu Santo Espírito os nossos filhos podem ser obedientes, eles podem honrar e obedecer, ó Deus, os seus pais. Somente com o Teu Santo Espírito dentro do nosso coração nós podemos ser bons educadores para os nossos filhos, podemos dar os limites que eles precisam. Então, ó Deus, suplicamos ao Senhor nessa noite, encha-nos com o Teu Santo Espírito e ajude-nos, ó Deus, para que nós tenhamos todo o cuidado para não perder tempo com essas coisas fúteis desta vida, que aparentemente trazem algum tipo de alegria e contentamento durante um tempo para nós, mas que no fundo nos atrapalham de buscar ao Senhor e de buscarmos o Teu Santo Espírito, que é a única força capaz de nos animar e de nos capacitar para amar e nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição essa que é fundamental para que cada um cumpra o seu papel dentro da família. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta noite. Ó Deus, que pela Tua misericórdia e graça o Senhor me ajude e ajude cada um dos meus irmãos, para que possamos viver como famílias bem ajustadas e saudáveis, não só hoje, mas por todo sempre, enquanto o Senhor nos conceder a graça de vivermos sobre esta terra. Ó Deus, pedimos isso, pedimos que o Senhor abençoe cada uma das famílias da igreja, pedimos que o Senhor abençoe cada uma das nossas casas, que nós possamos, ó Deus, inspirar outras pessoas através desta vida. Ajuda-nos, nos dê esse privilégio, ó Deus. Restaura casamentos que porventura estejam aqui quebrados, à beira, ó Deus, de um divórcio, que o Senhor possa, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar o padrão de Cristo, e que o Senhor, ó Deus, coloque no coração de cada um dos cônjuges a disposição de se sujeitar em amor um ao outro, para que eles continuem caminhando juntos neste grande ministério que o Senhor nos concedeu, de sermos casados, de sermos famílias do Senhor. Ó Deus, pedimos tudo isso e colocamos nossa vida diante do Teu altar e ó Deus, em súplica e independência do Senhor,
Que o Senhor nos ajude, pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. É no nome do teu Filho que nós clamamos por estas bênçãos sobre nós, sobre nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo, bem como a capacitação dele para que nos amemos uns aos outros, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.